É isso mesmo, o Prêmio Darwin tá de volta. De um caso de chiclete explosivo a um acidente chocante com realidade virtual, passando por um sujeito que foi atropelado por uma vaca voadora. Vem comigo pra ver tudo isso e muito mais, enquanto damos uma olhada em mais vencedores do Prêmio Darwin. Chiclete explosivo. Se eu dissesse que alguém morreu por causa de chiclete, provavelmente você ia achar que é algum tipo de engasgo, certo? Errado. Como veremos em breve, um ucraniano sem nada na cabeça morreu por causa de um chiclete da maneira mais inimaginável, ou da maneira mais maluca. Esse estudante de química de 25 anos, do Instituto Politécnico de Kiev, tinha um hábito um tanto estranho. Ele gostava de mergulhar o seu chiclete em ácido cítrico em pó, o que, segundo relatos, ele fazia para prolongar o sabor do chiclete. Curiosamente, embora seja naturalmente encontrado em frutas cítricas, o ácido cítrico em sua forma concentrada não é exatamente um grande contribuinte para a saúde bucal, pois causa erosão do esmalte dentário. Se bem que eu acho que cárie era a menor das preocupações desse cara, já que o chiclete literalmente explodiu na sua boca e arrancou seu maxilar. Mas agora vem o mais estranho. Embora isso não tivesse acontecido se ele não tivesse um gosto por chicletes com ácido cítrico, não foi o ácido o causador. Deixa eu explicar. Certa noite, esse químico novato estava trabalhando duro no seu quarto experimentando, entre aspas, alguns produtos químicos. Só que posteriormente, a inspeção forense descobriu que um dos produtos químicos era cerca de 4 vezes mais explosivo que TNT. E com explosivos como esse, às vezes tudo que é preciso para detoná-los é um pouco de pressão. Com isso, as autoridades concluíram que o pobre sujeito deve ter confundido o ácido cítrico em pó com um pó explosivo e por engano mergulhou seu chiclete no segundo. Se era sabor extra que ele queria, deve ter tido uma explosão de sabor ao morder, resultando na sua remoção do pool genético humano com um estrondo. A gente vai mandar o seu prêmio Darwin pelo correio. Nem que a vaca voe. Enviado por um dos nossos espectadores, Mojé Shah, e verificado por fontes de notícias indianas. Essa próxima história é tão maluca e inacreditável que eu ainda tô tentando processar o que eu li. De acordo com um veículo de notícias indiano, o Times Now, em 2023, um funcionário ferroviário aposentado em Alwar, no Rajastão, estava por algum motivo fazendo xixi nos trilhos da ferrovia, o que, embora certamente seja uma escolha estranha, também se provaria mortal mais tarde, considerando que esse era o local exato onde ele seria atingido não por um trem, mas... não, sério, isso aqui não pode estar certo. O local exato onde ele seria atingido por uma vaca voadora. Tá, deixa eu explicar. Eu posso garantir que por mais milagroso que fosse, uma vaca não caiu do céu. Em vez disso, caiu nos trilhos do trem mais adiante e foi lançada a toda velocidade no ar, fazendo seu pouso forçado e incrivelmente azarado, bem onde estava o pobre mijão. É, minha avó já dizia: toma cuidado com as vacas voadoras quando for fazer xixi nos trilhos. Ela era muito sábia, e eu pensando que a véia era caduca. A Bela e o Barco. Na era das mídias sociais e da internet, parece que os crescentes exageros da vaidade atingiram um novo ápice, tanto que a vaidade agora se provou mortal, custando a vida de 2 influencers. Em 2024, aqui no Brasil, em um trecho de água conhecido como Garganta do Diabo, no litoral paulista, um grupo de 6 influencers bebia e passeava em um barco. Quando as 6 pessoas embarcaram no barco com capacidade máxima para 5 pessoas, eles pensaram: o que pode dar errado? Spoiler, muita coisa. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Acontece que sobrecarregar o barco foi apenas parte dessa morte tola, com 2 das mulheres se recusando a usar coletes salva-vidas. Por quê? Você pode perguntar. Bom, porque, de acordo com a polícia, as influenciadoras disseram que os coletes salva-vidas iam estragar o seu bronzeado, e as suas selfies também. Elas literalmente ignoraram precauções que poderiam salvar suas vidas, em nome de bronzeados e selfies. Só posso presumir que elas eram grandes fãs do Prêmio Darwin e estavam loucas pra ganhar, desafiando a arrogância tola das meninas. A dona Mãe Natureza logo atingiu o barco delas com uma onda enorme, afundando rapidamente a embarcação devido à sua capacidade de peso excedida, sem colete salva-vidas. E juro que eu não tô brincando, sem saber nadar, elas encontraram a sua realidade mortal. Então, só pra recapitular, 2 mulheres que não sabiam nadar entraram em um barco superlotado e se recusaram a usar coletes, tudo porque queriam bons bronzeados e selfies. No mundo dos influencers eu tenho certeza de que tudo isso é só um risco ocupacional, mas, por favor, que sirva como alerta sobre os perigos mortais da vaidade.
Realidade virtual versus realidade mortal. Tá, essa próxima história é mais uma pérola enviada por um espectador, chamado Wild Jr. E tudo que eu posso dizer é que é um verdadeiro choque da modernidade. Em Nova Gales do Sul, na Austrália, uma mulher estava em casa curtindo seu novo equipamento de realidade virtual. Sabe, aqueles que você coloca um headset e balança os braços que nem maluco. Bom, embora ela possa ter escapado para o mundo virtual, a sua realidade mortal estava logo ali, enquanto ela estava prestes a descobrir por que provavelmente é uma boa ideia esvaziar o ambiente antes de se sacudir com os olhos vendados. Ao recuar, a mulher tropeçou em alguma coisa e caiu em cima de um aquecedor elétrico. Isso, por sua vez, a eletrocutou, ao mesmo tempo em que causou um incêndio. Espero que o jogo tenha sido divertido. Tragédia do trator. Tem muita coisa na vida que pode parecer divertida, mas na verdade é extremamente estúpida e perigosa. Um exemplo disso pode ser rolar montanha abaixo com a parte interna do pneu de um trator. Entendeu, né? Mas vai dizer que não parece divertido pra caramba. Só que você não faria isso de fato, né? Bom, o nosso próximo ganhador do prêmio Darwin era tão desprovido de bom senso que desceu num pneu de uma montanha com inclinação de 70 graus e acabou indo parar em um rio. Despencando em velocidade incontrolavelmente alta no rio, o sujeito não conseguiu se soltar do pneu, então se afogou, conquistando seu lugar como um dos maiores idiotas da humanidade. Agradeço ao espectador Ilya Popov, que nos presenteou com essa história maravilhosamente idiota. História de pescador. Embora existam muitos esportes que podem ser considerados perigosos, como boxe ou motocross, você presumiria que pescar na segurança da beira da água é algo relativamente tranquilo. E bem, na maior parte das vezes é, a menos que você tenha uma falta fatal de noção espacial que nem esse cara. Enquanto pescava na margem de uma represa local, um homem de 46 anos, na cidade de Ruse, na Bulgária, lançou a sua enorme vara de pescar de carbono de 6 metros de comprimento. Mas evidentemente observar o entorno não era o seu forte, já que ele não percebeu que tinha um cabo de alta tensão diretamente acima dele. Pois é, quando ele lançou a linha e ela encontrou o fio, a poderosa corrente percorreu a vara de pesca e o eletrocutou até a morte. Nem preciso dizer que eu não acho que fosse exatamente essa emoção que ele buscava na pesca. Um salve para nossa espectadora Viara, da Bulgária, que enviou essa história. Aversão ao cinto. Pode ser uma ideia ousada, mas me escuta, cintos de segurança podem realmente salvar vidas. Sim, eu sei, é uma loucura, mas falando sério, você sabia que eles comprovadamente reduzem o risco de morte em acidentes graves em impressionantes 50%? Isso significa que a sua importância não pode ser exagerada. E com isso em mente, deixa eu te apresentar esse próximo vencedor do prêmio Darwin, cujo ódio bizarro por cintos de segurança o atingiu em cheio. O ano era 2008, e um neozelandês havia acumulado cerca de 32 multas por violações do uso do cinto. Aparentemente, nenhuma quantidade de multas ou repreensões ia convencer esse infrator a usar o cinto. Aliás, a sua aversão bizarra a cintos de segurança era tão grave que ele até criou uma espécie de cinto de segurança falso, que ficava sobre o peito para dar a impressão de um cinto de segurança para a polícia. Sério, olha o esforço que o cara botou nisso. Não era mais fácil só usar o cinto? Bom, isso pode ter evitado com sucesso mais algumas multas, mas não evitou sua morte. Parece que o destino certamente não é isento de ironia, já que o homem encontrou seu fim em um acidente de carro, que de outra forma não teria matado se ele tivesse usando o cinto. De acordo com o relatório do legista, a fatalidade ocorreu porque o seu corpo colidiu com o volante quando seu carro atingiu o veículo que vinha em sentido contrário, o que, confirmou o legista, teria uma probabilidade muito alta de sobrevivência se o motorista estivesse, adivinha, usando o cinto de segurança. Portanto, embora um cinto de segurança falso possa enganar um ou dois policiais, infelizmente ele não engana as leis da física. Situação cabeluda. Todo mundo já passou pela experiência desagradável de ter um pelo na boca. Para a maioria é desconfortável, mas para essa próxima pessoa, vencedora do prêmio Darwin, foi claramente irresistível, já que ela adorava mastigar os próprios cabelos. O apetite por pelos dessa vencedora era um problema que durou a vida toda, tanto que seus pais tiveram que cortar o seu cabelo bem curto quando ela tinha mais ou menos 10 anos. Mas em 1999, a jovem, que ironicamente estudava para ser cabeleireira, tinha deixado seus cabelos crescer
crescerem de novo. E bom, é verdade que velhos hábitos custam a morrer, já que ela havia mastigado tanto do próprio cabelo que uma bola de pelo gigante não digerida se formou em seu intestino. Aliás, ela era tão grande que, segundo relatos, tinha forma e tamanho de uma bola de futebol americano. E como você pode imaginar, isso causou muita dor e desconforto, até que uma cirurgia se mostrou necessária. E embora o monstro peludo tenha sido removido, infelizmente complicações no processo de recuperação levaram ao fim dessa mastigadora de cabelos. E embora sua vida tenha sido abreviada, ela sempre vai ser lembrada como a garota que comeu tanto cabelo que morreu. Ah, deve ter um recorde mundial do Guinness para isso. Deliciosamente perigoso. Olá, hoje eu vou te mostrar como eu preparo um dos meus petiscos favoritos, o Misori Bonda, um clássico do sul da Ásia. Você vai precisar de farinha, coalhada, bicarbonato de sódio, cebola, gengibre, curry, coentro e, claro, pesticidas em pó, para dar aquele toque especial. Peraí, como assim? Então, em 2020, no estado indiano de Tamil Nadu, uma esposa recém-casada de 22 anos estava preparando o delicioso Misori Bonda para o marido e os sogros. Para fazer o prato, o sogro dela trouxe farinha de maida. Infelizmente, ela deixou no balcão, bem ao lado de um saco de pesticidas em pó, que seria usado na terra da família. Apesar de a farinha e os pesticidas estarem em embalagens que, como podemos presumir, eram bem diferentes, a nossa cozinheira desavisada confundiu as duas e começou a cozinhar com pesticida. Tendo literalmente envenenado a comida, não é de se surpreender que logo depois, a família adoeceu gravemente e foi levada às pressas para o hospital. Felizmente, os sogros conseguiram sobreviver à dose letal de pesticidas, mas os recém-casados não tiveram tanta sorte. É difícil acreditar que alguém possa ser burro o suficiente para confundir pesticida com farinha, mas essa chefe inovadora é a prova viva disso. Quer dizer, viva não, né? Porque um agradecimento especial a Gautam Achagananda, que nos sugeriu essa história brilhante. A última refeição. Cheio de proteínas, vitaminas e ácidos graxos ômega 3, não é de se admirar que o peixe seja uma opção culinária tão popular. E eu não sei como você gosta de consumir peixe, mas eu pessoalmente prefiro que ele não esteja vivo. Parece óbvio, mas em 1998, um jovem de 23 anos estava com os amigos quando foi desafiado. A tarefa era simples, engolir um peixe vivo. E bom, todo mundo sabe que a regra número 1 dos desafios é que você não pode recusar. Além disso, ele já tinha feito essa brincadeira antes, com um peixe de 13 centímetros na mão, o cara engoliu o jantar vivo. Mas ao fazer isso, o peixe ficou preso em sua garganta, fazendo-o engasgar e ir pro além. Pior ainda, os paramédicos relataram que quando chegaram, o cara estava morto, mas o peixe ainda estava vivo e se contorcendo com o rabo para fora da boca. Ah, mas pelo menos ele não arrepiou pro desafio. Mas já que estamos falando de pessoas morrendo por comerem animais que provavelmente não deveriam ser comidos, o nosso próximo vencedor do prêmio Darwin tinha um apetite maior por anfíbios. Era 2017 e um grupo de homens sul-coreanos estava em um reservatório quando decidiu caçar algumas rãs touro comestíveis para comer mais tarde. Só que aquelas não eram rãs touro comestíveis. Como os homens logo descobririam da pior maneira, o que eles tinham capturado eram na verdade sapos, especificamente sapos do gênero bufo, que carregam um veneno químico conhecido como bufotoxina, o qual pode ser mortal. Essa substância venenosa é um impedimento natural para predadores, e é seguro dizer que certamente funcionou, já que os homens começaram a vomitar violentamente e foram levados às pressas ao hospital. Estranhamente, embora todos os homens apresentassem sintomas parecidos, apenas um deles sucumbiu fatalmente. Presumo que era o cara que estava com mais fome. Que descansem em paz. Ele e os pobres sapos que tiveram que passar por isso. Idiotas versus fogos de artifício. Como fogos de artifício são literalmente explosivos, nem preciso falar dos perigos de brincar com eles. Mas isso aqui é um vídeo do Prêmio Darwin, e eu tenho certeza de que você pode imaginar que as coisas geralmente não dão muito certo quando idiotas e fogos de artifício se encontram. Um exemplo disso é um indiano de 32 anos, que estava comemorando o Diwali, o famoso feriado religioso. É frequentemente chamado de Festival das Luzes, e por isso muitos optam por celebrar com fogos de artifício. Assim, esse indivíduo, juntamente com
com 6 amigos, estava aproveitando as festividades e tomando alguns drinks. Só talvez tenha passado um pouco do ponto, já que começou a parecer uma boa ideia sentar em uma caixa de fogos de artifício acesos. Sim, como parte de um acordo ousado, o nosso gênio do ano ia sentar nos fogos de artifício acesos, e em troca os seus supostos amigos iam comprar um tuk-tuk para ele. Parece um acordo inegável, queimaduras e ferimentos fatais no traseiro por sentar em um explosivo, em troca de um carrinho de 3 rodas. Quem é que recusaria? Com esse nível de burrice, era só uma questão de tempo até a seleção natural agir. E nesse caso foi um final estrondoso. Achatado. Apesar do que podemos ver nos filmes e contos de fadas da Disney, os animais selvagens são exatamente isso, selvagens, e como tal, suas tendências podem ser bem agressivas, especialmente quando confrontados com a burrice em forma humana, como a desse próximo vencedor do Prêmio Darwin. Em junho de 2024, um espanhol de 43 anos e sua noiva faziam parte de um grupo que visitava a vida selvagem sul-africana, no Parque Nacional de Pilanesberg. Quando o carro passou por um grupo de elefantes selvagens, o cara insistiu para que parassem para ele se aproximar dos elefantes e tirar fotos. Agora, para você, para mim e para todo mundo que estava com ele, isso soou como uma péssima ideia. Então tentaram aconselhá-lo veementemente a não fazer isso. Que vocês entendem? Tenho certeza que foi o que ele pensou enquanto se aproximava dos gigantes com a sua câmera, totalmente alheio à debandada que estava prestes a acontecer. Bem, os elefantes estavam claramente se sentindo ameaçados pela abordagem indesejada, já que investiram contra o homem, o derrubaram no chão e literalmente o achataram, pisando repetidamente nele. Eu não lembrava dessa cena de Dumbo. Será que as últimas palavras dele foram para pedir para a mulher revelar as fotos? Gula fatal. As pessoas sempre me perguntam, fala sério, qual comida você acha mais engraçada? Embora bolinhos de batata e palitos de peixe sejam concorrentes próximos, eu tenho que dizer que o prêmio vai pro cachorro quente. Sério, uma salsicha no meio de um pão. Mas uma pessoa que não achou nenhuma graça em cachorros quentes foi o homem da Dakota do Sul, que morreu por causa disso em 2014, quando participava de uma competição de quem comia mais cachorro quente. As coisas mudaram para esse devorador de cachorros quentes quando ele comeu tantas salsichas que o seu corpo não aguentou mais, e logo ele começou a engasgar. Apesar das tentativas da equipe de apoio do evento de reanimá-lo, já era tarde demais. Em resposta à morte do cara, o patrocinador do concurso disse, entre aspas, estamos sem palavras. O cara que morreu também. Ele pode jamais ter vencido a competição de comer cachorro quente, mas sabe o que ele ganhou? Isso mesmo, um prêmio Darwin. Surfistas de trem. Provavelmente, todo mundo já viu ou até jogou aquele jogo de celular Subway Surfers. O conceito é simples. Um garoto corre em cima de trens em movimento, pulando de um pro outro. E por mais emocionante que pareça, acho que todo mundo concorda que fazer isso de verdade provavelmente não é boa ideia. Bom, provando mais uma vez que o bom senso não é tão comum assim, em 2024, um grupo de jovens na Áustria decidiu jogar Subway Surfers de verdade. Em busca de emoção, eles de alguma forma conseguiram subir em um trem que se movia a cerca de 48 km por hora. Não é assim uma velocidade extrema, mas ainda pode ser rápido o suficiente para ser fatal. Tudo isso enquanto filmavam para postar no TikTok. Essa juventude de hoje vou te contar. Surpreendentemente, não demorou muito para o desastre acontecer. Quando o trem se aproximava de um túnel, os garotos se deitaram no teto, deixando apenas alguns centímetros de sobra. Mas assim que saíram do túnel, 2 dos caras se levantaram e se viraram para a câmera, sem perceber que a ponte ferroviária se aproximava e estava prestes a mandá-los para outra dimensão. Um dos surfistas jogou a sua última partida, se é que você me entende. Já os outros milagrosamente sobreviveram. Os 2 que empunhavam as câmeras saíram ilesos e filmaram todos os detalhes antes de postar no TikTok. Sério, minha fé na humanidade tá indo pelo ralo. Falta de atenção. Para muitos caçadores de emoção, pular de bungee jump é talvez a descarga máxima de adrenalina, se lançando em queda livre a dezenas de metros de altura. Mas como estamos prestes a descobrir, o bungee jumping provavelmente não é a melhor ideia se você for um idiota. Em 2021, uma mulher de 25 anos e seu namorado fizeram bungee jumping pela primeira vez na Colômbia. Os aventureiros amadores subiram a plataforma de 46 metros e começaram a ser atados aos equipamentos de segurança. Depois de estarem totalmente atados e presos à plataforma, o namorado recebeu autorização do instrutor, mas por algum motivo, a namorada ansiosa, que ainda não estava presa ao equipamento, presumiu que o sinal era para ela, e sim, ela pulou. Como esperado, a gravidade teve algumas consequências sobre essa decisão, e digamos que não foi um tombo que ela simplesmente levantou e saiu andando.
Esguicho mortal. Você já ouviu falar de um espiráculo? Para quem não sabe, se trata, em termos simples, de estruturas geológicas naturais que se formam quando cavernas marinhas crescem para dentro e sob a terra, causando a formação de um poço vertical entre o mar e a superfície. Essas peculiaridades geológicas podem ser imprevisíveis, para não dizer mortais, como o nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin descobriu da pior maneira. Era 2002 e um jovem estava brincando em um espiráculo no Havaí, ignorando completamente as placas de advertência que recomendavam uma distância segura. Esse aventureiro estava espiando pela abertura, quando uma rajada de água do mar irrompeu por ela. Ela o jogou 1,5 metro para cima, fazendo-o cair dentro do buraco, que o sugou para o fundo do respirador, onde acredita-se que ele tenha ficado preso no interior rochoso e irregular, e por fim ficado sem ar. Cara, que jeito horrível de morrer. E claro, totalmente evitável, como todas as mortes vencedoras do Prêmio Darwin. Então lembre-se, seja inteligente, tenha cuidado e permaneça vivo, porque eu realmente não quero ter que falar de você nessa série. E chegamos ao fim de mais um Prêmio Darwin, mas não se preocupe, tem muito mais na manga. Se você tiver alguma história digna de Prêmio Darwin, compartilha comigo aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!